MKK Web Rádio. Boa noite, senhores. 23 horas, 6 de maio de 2019, episódio 14, programa Guitar Heroes pela mkkwebradio.com.br, WhatsApp 982916790. Se você tem iPhone, baixe o aplicativo pela Apple Store. Se você tem Android, baixe o aplicativo pela Google Play. Chat ao vivo hoje na nossa página. Assista o programa em breve em vídeo no YouTube ou pelo canal da MKK Web Rádio Agora TV com um novo visual. Direção geral, Marco Mendes. Apresentação, Marcelo Fengler, o Lorde. Boa noite. Acho que eu não preciso falar que eu apresento, né? Não. É redundante. Alexandre Bastos, o nosso grande locutor. Menos. Bem menos, quase nada. Bom, temos um convidado hoje também no A Confraria, resgatando. Não vou fazer a piada, eu não aguento. Eu tenho que fazer a piada, é mais forte que eu tenho toque. Essas formas de vidas decadentes. Nós todos somos Munra, não envelhecemos nunca, não criamos cabelos brancos, não criamos barriga. Puta mentira. Nosso convidado é guitarrista, produtor, compositor e intérprete. Começou a tocar em 1983 aos 13 anos de idade. Em 1990 gravou seu primeiro disco como guitarrista da banda Nocaute. Em 1996 teve a atenção da grande mídia como integrante da banda Ronaldo e os Impedidos, onde gravou 3 álbuns e atua até hoje. Tocou em gravações, shows e jam sessions ao lado de artistas como Ricky Martin, Tiziano Ferro, Glenn Hughes, O Surto, Renato Borghetti, Som Nosso de Cada Dia, Rony Von, Nila Branco, Lula Barbosa, Pedro Lacolina, Tony Lindsay, entre outros. Desde os meados dos anos 90, participou de várias bandas cover na noite paulistana como integrante ou convidado. Entre elas se destacam Sunday, Noni Brothers, Rockefeller, Aries, Rock Memory, Amargedon, entre outras. Fez parte da banda do programa Show do Tom pela TV Record como cantor, guitarrista e diretor musical, tendo tocado com grandes nomes como Alcione, Fagner, Jorge Versilo, Cidade Negra, Cláudia Leite, Agnaldo Raiol e praticamente todas as duplas sertanejas famosas. Por mais de 10 anos foi guitarrista da banda Kaduna, que faz um tributo a Carlos Santana, Uncle Carlos, como diria o Frank Zappa. Além da banda Ronaldo dos Impedidos, atua também como guitarrista e violonista nos projetos Amber Vision e Acústico Chique e Recicle. Com vocês, Fares Júnior. Boa noite a todos. Obrigado, Fares, por ter aceito o convite do programa Guitar Heroes. Fares, fala um pouquinho mais da sua carreira, experiências, formação e influências. Então, galera, assim, eu sou mais ou menos da geração de vocês, né? A gente tá até conversando, somos aí nascidos no começo dos anos 70, eu mais precisamente em 1970. Cara, eu não sei, aquilo que a gente tava conversando é o seguinte, nós tivemos uma escola de aprender guitarra, talvez um pouco melhor talvez do que do Álvaro ou do Dario, mas ainda era um pouco precário, né? Nós tínhamos que procurar um professor às vezes de violão popular ou violão clássico, adaptar para guitarra. Então comigo foi assim, não foi diferente. Não tinha músicos em casa, né? O que despertou a minha curiosidade para guitarra foi o amor à música mesmo. Sempre adorei a música, cara, e nós tínhamos uma música de muito boa qualidade, né, nos anos 70, a gente nasceu ouvindo Elton John, ouvindo a black music, que bombava muito, era muito bom nos anos 70, Stevie Wonder, Kool and the Gang, todas aquelas coisas, e a MPB também, a gente ligava, assistia a novela e tocavam João Bosco, Ivan Lins, né, na novela. Com certeza. E aí vem aquela coisa de que você precisa colocar música de fácil assimilação para o público gostar. E eu discordo, porque
a gente ouvia música complicada naquela época, né? E todo mundo assimilava, eram sucessos, né? Milton Nascimento, eram sucessos, né? O pessoal de Minas. Então a gente cresceu, né, com uma bagagem musical que, se a gente quisesse, né, se a gente tinha oportunidade de ter contato com todas essas coisas boas. E a hora que veio aquele boom, aquele começo do rock nacional, o primeiro Rádio Táxi, né? O Pepeu Gomes era um representante assim que eu olhava na televisão e falava, nossa, eu quero tocar guitarra, né? Acho que foi o cara que mais me fez eu querer tocar guitarra blitz, né? Tinha aquela coisa. E aí meus amigos me apresentaram AC/DC, Led Zeppelin, Iron Maiden. E aí foi um passo, né? Quando eu ouvi Ozzy a primeira vez, cara, foi quando eu falei, é isso que eu quero, que eu adorei o Randy Rhoads, foi o meu primeiro ídolo, assim, né? Randy Rhoads, pra mim, foi um dia que eu tocar metade do que esse cara toca. E aí fui estudando, e o negócio, assim, acho que um pouco comum entre a nossa geração é que nós sempre tivemos que ser um pouco autodidatas, né? A gente procurava informação de um amigo, né? Os professores, eles não batiam, né, o método de um cara com o outro, não tinha nada a ver. Você começava a estudar com um cara e aí você começava a aprender modos gregos, não entendia nada, ia pro outro, não entendia menos ainda, né? Aí, o jeito de pensar mudava, o jeito de apresentar as coisas mudavam, enfim. Aí eu cheguei a estudar, assim, significativamente o que aconteceu comigo, assim, que deu um passo, foi, acho que em 85, 86, eu estudei com o Dario Parisi, e aí logo abriu o primeiro IGT, né, e no primeiro IGT, a gente já cheguei, tive a primeira entrevista com o Lely, que era um puta guitarrista, acho que teve aqui o Lely, né? Teve aqui, sim. O Lely, e depois Mozart Mello, Faísca, tava todo mundo lá, né? O Vander Tafo, a gente não sabia o quanto ele tocava até a gente ver ele pessoalmente, né? O cara era assim, tinha uma técnica fantástica, né? Aquela coisa de palhetada maravilhosa, né? E os meus companheiros de sala, né? Meus companheiros era o Kiko Loureiro, ele entrou comigo, assim, meu amiguinho de classe. Tinha o Edu, que estava no outro curso, o Sandro Reich, né? Tava todo mundo lá, né? Não sei se alguém de vocês chegou a estudar lá, o Marco também estudou. Eu estudei. E acabou logo, né? Porque aí era um projeto muito ambicioso para a época, né? O IGT. Sim. E acabou. Não conseguiram. Mas mesmo assim, cara, foi truncado o começo do IGT, porque você aprendia. Eles ainda não sabiam como é que. Até o Mozart organizar coisa, você aprendia muitos conhecimentos assim, fragmentados, né? Sim. O pessoal chegava lá, jogava uma coisa, jogava outra, mas foi um ótimo início, né? Foi Então, e foi assim. Depois que eu saí do IGT, eu comecei a voltar um pouco mais para minha formação de músico, de apreciador da música, né? Que eu acho que é uma coisa que definiu bastante o meu estilo de tocar, que é a questão de você, eu não sei, quando eu tinha os meus alunos, ainda tenho eventualmente algum aluno, cara, o que eu tento passar é o seguinte: você não é maior do que a música, né? Nunca vai ser. A música, por pior que seja, ela é maior do que você, né? Então, eu acho que no meu estilo, e é uma coisa que eu aprendi também, caras como o Dario, que esteve aqui, acho que semana passada, retrasada, você tem que se colocar e tocar o que a música pede, né? E muitas vezes, cara, você consegue se sobressair muito mais tocando muito menos,
né? Eu já vi, às vezes eu vejo caras assim, o cara tá rolando, pô, vou tocar uma música que eu não gosto, vou tocar uma música do Fábio Júnior. Não gosto da música do Fábio. Aí o cara começa a tocar e começa a querer improvisar e colocar fraseado tipo como se fosse o Jimi Hendrix, né? Aquela floreada o tempo inteiro, e fica uma porcaria, cara. Fica uma porcaria, né? Fica feio, atinge diretamente a estética da música, né? Exatamente. E aí o cara tá se achando maior do que a música, cara. Né? Isso aí é maturidade musical, né? Isso aí vem com o tempo também, né? E aí, por exemplo, de repente o cara, ele tá ouvindo o teclado, ele tá ouvindo os metais, ele tem que se colocar ali no meio. Às vezes, se ele ficar quieto no momento, a hora que ele colocar uma nota certa, cara, ele vai chamar muito mais atenção, ele vai enriquecer a música, né? E, consequentemente, ele vai sobressair, né? Então, assim, cara, a minha formação, ela sempre, principalmente nos últimos tempos, ela vai muito mais de encontro à música como um todo, né? Por isso que eu acabei fazendo produção, faço produção também, toco um pouquinho de batera, de baixo. Então, eu acho muito importante para o músico estudar música, estudar os outros instrumentos, né? Para saber aonde que ele vai entrar como guitarrista. Ou pelo menos apreciar, né? Os outros instrumentos. Exatamente, né? apreciar, cara. Você atua há mais de 20 anos com a banda Ronaldo Os Impedidos, né? Nessa banda você faz uma dupla com outro guitarrista, né? Então é o Tico Riso, né? Então, como que é manter esse casamento tanto tempo com a mesma banda, né? E como é que é para você dividir com outro guitarrista o trabalho? Então, cara, isso pra mim até vou pegar esse gancho do que eu falei, cara. Eu achei muito enriquecedor, né? Na verdade, esse cara que tá na banda, que é o Tico Riso, é um cara que ele é 3 anos mais velho que eu e amigo de infância, cara. O pai dele era amigo do meu pai, né? E eu comecei a tocar guitarra porque ele era tipo adolescente, tava com 13, 14 anos e tava tocando guitarra e era cabeludo, cara. E ele tipo virou meu ídolo, assim. Falei assim, eu quero ser esse cara, né? E aí passou um tempinho, eu comecei a tocar e ele que me ensinou a primeira música, né? Era fazendo música e jogando bola do Pepeu Gomes, que é... E assim, me ensinou o acorde, tinha 3-2 acordes, né? E aí, coincidentemente, a gente foi tocar com o Ronaldo, que era um jogador de futebol, e fizemos uma versão dessa música. Olha, depois, né? Por isso que eu falei até do Pepeu, né? Uma coisa que ninguém... Às vezes a pessoa não dá muito valor, mas é um dos maiores guitar heroes brasileiros, né, cara? O Pepeu, cara. E assim, e aí aí ele tinha uma banda de som autoral que se chamava Controle, dos anos 80, que era uma banda muito boa, cara. Eu lembro dessa banda. Controle. Era uma banda, eu acho que assim, ela tinha um negocinho a mais daquelas bandas de rock da época, que ela tava um pouquinho mais tropicalizada, né? A gente tinha as bandas dos anos 80, aquele heavy metal muito querendo ser Iron, Judas, cara, e o Controle ele era um pouco mais tropicalizado, ele tinha uma cara mais acessível. Eu acho que era uma banda que se houvesse um investimento, eles iriam aí despontar, cara. E quando o Tico saiu do Controle, cara, eu realizei um sonho que era tocar com ele. Chamei ele pra minha banda, que era o Nocaute. E nós, inclusive essa música tocando do Nocaute, né? BG, a gente regravou agora. Cara, eu tinha um respeito tão grande por ele e ele por mim, cara, que nós começamos a aprender a tocar muito um em função do outro, né? E uma coisa muito importante que eu vou falar aqui, cara, é som de guitarra. Você não pode tocar guitarra sem se preocupar muito com o som de guitarra. Então a gente tinha uma coisa assim que
Tanto que quando a gente lançou o Ronaldo Impedidos, até hoje a gente faz, quando a gente consegue, né, a gente toca do mesmo lado do palco. Então o baixista vai para um lado, a bateria no meio e os dois guitarristas, porque aí eu fico ouvindo o som de guitarra dele e ele ouvindo. Então a gente sempre tem um equilíbrio de volume, de timbre, uma guitarra tá sempre furando a outra, Olha, sabe? Isso é interessante, porque a maior parte das bandas que a gente vê com duas guitarras fica com cada um numa ponta, né? A gente às vezes é obrigado a ser assim, porque disposição de palco. Porque a casa já tá, às vezes tá montada e tal, ou sei lá, ou tem uma outra banda que vai tocar. Mas a gente exercitou muito esse lado de sonoridade trabalhando dessa forma. E é o que eu faço. Vou pegar esse gancho para falar uma outra coisa. Pode. Hoje a gente também, como eu falei que a gente tinha um pouco de autodidata nos anos 80. Nos anos 80 tinha uma coisa que era assim: a gente não tinha o equipamento que a gente queria, a gente tinha o equipamento que a gente podia, né? E lá fora, cara, a gente ouvia, por exemplo, o Van Halen era o santo grau do som de guitarra. O som de guitarra do Van Halen é o som de guitarra do Van Halen e é o que todo mundo achava perfeito. Porém, você ouvia um Brian May que tinha um puta som de guitarra e não tinha nada a ver com o Van Halen. Você ouvia o Randy Rhoads, você ouvia o Steve Morse, Ritchie Blackmore, cada um tinha um som de guitarra que não tinha nada a ver com o outro. E nos anos 80 pintou uns caras tipo George Lynch, Warren DeMartini, que tinha essa onda do Van Halen, mas não tinha o som do Van Halen. Era bom pra... O Satriani, quando chegou, cara, né? Então, assim, existia uma busca pelo som perfeito de guitarra, mas não o som do Van Halen. Nós queríamos ter o nosso próprio som de guitarra. Eu lembro que eu peguei uma época que eu toquei uma temporada do Espaço Mambembe, depois Blackjack, que eram umas bandas de som autoral, que tinha o Golpe, o Salário Mínimo, o Vírus, toda essa galera. O Viper apareceu também na mesma época. E assim, a gente ia no show e ficava vendo o som de guitarra que o cara tirava, né? A gente tinha uma certa disputa saudável de quem tirava o melhor som de guitarra, né? E isso tudo sem referência. A gente queria ter o nosso som. A gente não tinha condição de ter um Marshall, eram poucos que tinham, né? Então, o que aconteceu, cara? Eu vi nesse momento de hoje essa tecnologia de você pegar um amplificador e você ter todos os sons possíveis ali dentro, ou um simulador, acabou um pouco tirando esse romantismo de você ter o seu próprio som de guitarra, né? Tirou a identidade. Curioso, né? O que você fala é pertinente, porque eu tenho reparado, por exemplo, assim, esse pessoal que toca Fusion, assim, que aparece, tem um monte aqui no Facebook, você vê os caras tocando, todos têm um som bem parecido, muito, né? Um som bem muito parecido demais, assim, né? Fiquei imitando lá o som do Tom Quaid, aquela praia. Então, outro dia eu tava vendo um vídeo, cara, que era uma jam entre esses guitarristas aí. Todos têm o mesmo som. Cara, 3 minutos, passaram 5 guitarristas diferentes, todos com o mesmo som. Eu falei, a gente não identifica mais, né? Não é que é ruim, mas fica um negócio assim, bicho, cadê a identidade do cara? Eu já vou até mais fundo. Eu acho que não só você não consegue identificar pelo som, como você também não consegue identificar pelo fraseado. O fraseado é muito similar também, né? Então, é aquilo que eu falei. Na nossa época, nós todos éramos um pouco autodidatas, o que acabava forçando a gente a desenvolver um fraseado nosso. E hoje em dia vem tudo muito pronto, né, cara? Vem tudo muito pronto, né? Então, assim, por exemplo, o que eu vejo hoje em dia também, dentro disso que eu estou falando de som de guitarra, é que nós também não temos mais, assim, voltando aos anos 80 e 90, começo dos anos 90 ainda, a gente tinha casas que a gente ia tocar e você não microfonava a guitarra, não microfonava baixo, botava um microfone no bumbo quando tinha, né? Então aí o que acontecia? A gente tinha um cabeçote de 100 watts, uma caixa de 4 falantes para levar no bar. Eu tocava
eu tocava com uma caixa de 4 falantes. Lembra, o Marco tocou, eu tive um bar nos anos 90, né, no começo, a gente, do bar, ele ia lá, tinha 2 caixas de 4 falantes, 2 cabeçotes, um Marshall, um Super Lead, um 5150, cara, e a gente metia som ali. E aí a gente aprendia a timbrar, porque você tinha um som de banda, né? Então você sobe no palco, o que você está ouvindo? A banda, ela tem que estar equilibrada, não está microfonando nada, você tem que ouvir tudo, né? Então a gente tinha a gente era forçado a tirar um som legal. O próprio batera, ele tinha que meter a mão, ele tinha que tirar aquele som do instrumento dele. Hoje em dia, cara, infelizmente, nós temos quer dizer, felizmente, né? Mas por nós temos uma estrutura legal. Por exemplo, eu vou tocar em bares hoje em dia, aí eu tô com o batera do meu lado, eu coloco o meu timbre no mesmo volume da batera. Eu falo, eu tenho que ouvir o som do palco. Aí o técnico de som chega pra mim e fala assim: ô, guitarra, abaixa aí, velho. Eu falo, ó, tudo bem, mas se a batera tocasse mais baixo, eu abaixaria. O meu volume, eu tô equilibrando aqui, o palco tem que estar bom, né? Então isso não se tem mais, porque o que acontece? Aí o técnico te inibe, muita gente, amigos meus que tocavam com ampli, hoje em dia estão tocando direto com o som no retorno, ou no in-ear. Muitos eventos que eu faço, eu tenho que tocar também de in-ear ou de fone. Então se perdeu um pouco essa busca pelo timbre de palco, pelo seu timbre orgânico, né? É como diz um amigo meu, o Xando, ele fala assim, não, tem que tocar baixo para não incomodar o cliente. Som, com perdão da piada, não, som de radinho de pilha. Mas é aquela coisa, bicho, é aquela velha briga que tem no Facebook, tem direto. Alguém fala lá do Kemper, do Fractal, seja lá o que for. Aí vem 10 caras, não, porque o legal é o amplo de válvula. Claro que é. O problema é que hoje em dia existe criou-se uma situação que se você... o Maurício fala isso, você tirou o amplo do carro, o cara perguntou, dá pra baixar? Quer dizer, você nem ligou, você nem tirou do carro, o cara falou, dá pra baixar? O cara vê um amplificador, se tornou um inimigo mortal, né? O cara vê um amplificador de guitarra, ele já tá desesperado. Vamos entender uma coisa. Todos nós somos Moonhard, né? Atire a primeira pedra quem nunca tocou com um amp cuspindo sangue. Mas é legal pra caramba. É legal, eu gosto de tocar. É o que ele tava falando, mas é uma época diferente. Você tinha que tirar o negócio na mão, cara. Você vai tocar num lugar com o som da sua guitarra depende do amp. Às vezes não tá nem no PA. Quando é microfonado, você Exato, mas se você vai vendo o tamanho, assim, pô, eu sou mais velho que os dois. Eu também, bicho, quando eu comecei a tocar, os caras tocavam com caixa de 4 falantes, aqueles cabeçotes desse tamanho, 50 quilos de... Delícia, hein? Ou então, hoje em dia você vai vendo, quando você vê um cara com um amplizinho no palco, o cara tá com um amplizinho de 15 watts, uma caixa de sapato, assim. Não dá. Né? Bicho, cara, vamos falar a verdade. A gente gosta do falante gritando na nossa orelha. Claro, a gente só não tá surdo porque a gente é Highlander. Porque se fosse, já tinha ido embora. Eu vou contar um caso assim que aconteceu comigo há poucos anos atrás. Eu tocava nessa banda que fazia tributo ao Santana. Então eles foram tocar numa casa. Até vou falar, posso falar o nome da casa? Vou falar. Rei Castro. Não sei por que a risada, mas eu vou te falar. Então aí nós chegamos na banda, a banda tinha teclado, baixo, batera, timbales e congas. Então são 3 caras na percussão, um batera, um timbaleiro e um congueiro, né? No volume ensurdecedor. Aí o cara queria que você tocasse guitarra em linha. O dono da banda é o congueiro, né? Então aí não precisa falar mais nada. O que aconteceu? A gente chegou lá, eu cheguei, montei meu set de guitarra e a banda, detalhe, Santana, qualquer um que ouvir o Santana, qualquer disco, qualquer show, a guitarra em primeiro plano, o vocal em segundo e o resto da banda em terceiro, né?
Aí o que aconteceu, cara? Cheguei lá, os caras todos montaram o equipamento, aí bom, vamos passar. Eu falei, não, mas não tem microfone na guitarra. Aí o cara falou assim, não, mas não tem microfone pra guitarra. Eu falei, tudo bem, eu tenho no carro o microfone, eu pego lá. Ele falou, não tem canal pra guitarra. Aí eu perguntei, eu falei, então quer dizer, deixa eu ver se eu entendi. Nós estamos fazendo um tributo ao Santana e nós vamos microfonar tudo, até dois microfones para conga, né? 2. Mas a guitarra não. É isso que a gente vai fazer. Vai ter microfone no pau, na escada do palco. E o dono da banda não interviu ao meu favor. Ele falou, não, vai assim mesmo. Tipo assim, foda-se. O importante é a conga, né? O Santana na banda de tributo, o Santana não tem a menor importância. Eu falei, tudo bem. Então, beleza. E aí eu vou até fazer uma propaganda aqui do ampli que eu uso, que é um ampli que eles não me dão, não, porque é um amplificador chama Matusa, é um amplificador que é aqui do lado, que a gente está aqui na Rua APA. Ele fez um amplificador que eu queria, o meu amplificador que eu queria, eu quero isso, o cara me fez um amplificador, e aí eu tava com o meu de 50 watts, eu tinha um de 50 e um de 100, eu tava com o de 50 watts, falei, puta meu, vai ter esse monte de batucada, tudo microfonado, e eu tô com um ampli de 50 watts, um combo com um falante, como é que eu vou fazer? Eu falei, tudo bem, mas eu dei um gás naquele ampli, cara, e aí as pessoas que estavam, eu perguntava, vocês ouviram a guitarra? A gente falou, puta, ouvimos pra cacete, meu, tava bom pra caramba o som da guitarra. Aí, cara, eu adorei aquela ideia, né? E aí o congueiro falou, abaixa a guitarra. Eu falei, não, vou abaixar, meu, tá no PA, como é que eu vou abaixar? Aí, cara, a gente fez uma temporada lá. Então, aí esse foi o primeiro dia, a gente fez uma temporada. Então, todo fim de semana a gente tocava lá. Cara, aí eu comecei a levar o meu de 100. Eu ia com um sorriso assim no rosto. Os olhos brilhando, todo saltando. Não, eu queria daquele jeito, porque aí o que aconteceu? Eu consegui usar minha guitarra no volume adequado, né? Tava indo o som para todo mundo, consegui furar o PA com aquele ampli, então foi uma coisa legal que aconteceu, né? Mas a intenção não era essa, a intenção era depreciar o guitarrista, né? A intenção era mostrar, olha, a guitarra não tem importância nenhuma. É complicado isso. Agora, falando sério, é bem complicado, cara. Eu fui fazendo uma outra casa, fazendo sub para um guitarrista de uma banda de salsa, banda Azúcar. Eu fui substituir o guitarrista, eu fui fazer lá no Buena Vista. Falei, era legal, né? O palco, eu já tinha visto a banda, tá, um palco grande. Eu falei, acho que eu vou levar ampli. Levei o ampli, levei uma pedaleira, coloquei cara, eu entrei no bar, coloquei o ampli no palco, o cara falou, bicho, não rola ampli aqui não. Falei, mas como assim? Não rola ampli, vai tudo na linha. A minha sorte é que eu tinha levado o simulador. Técnico de som adora isso. Aí eu liguei, tal, lá veio o cara com um fonezinho. Vai, você usa o fone. Eu falei, não, bicho, desculpa, mas já que eu vou tocar em linha, eu quero no retorno. E pode colocar alto, porque eu sou meio surdo. Lógico que não. O cara fala assim, é engraçado na cabeça dos caras. Não, você vai tocar em linha, eu vou te dar um fone. Aí o cara te dá. Eu já toquei. Eu tava falando no bar. Tocar no bar, cara. Deu um fone, era um fone de celular Motorola. Eu falei, bicho, você tá de sacanagem, sério? É aqui que eu vou ouvir, não, vai ouvir tudo aí. No BES também, vem tudo aí. Falar, que bom. Aí, bicho, eu falei pro técnico de som do Buena Vista, eu falei, velho, pode colocar isso aí no monitor, tá? Coloca no monitor e alto, porque eu preciso ouvir. Porque, banda com conga, batera, teclado, baixo, cantor pra tudo quanto é lado. O cara ainda tocava um rebolo, aí você fala, porra, eu não vou ouvir, cara. Não dá, bicho. Bom, enfim, vamos para um breve intervalinho, a gente vai continuar com essa entrevista logo mais. MKK Web Rádio, chega de bunda music. Você está conectado na MKK Web Rádio. Estamos de volta, senhores. Continuando com essa
com essa entrevista, Fábio. Você estava falando no bloco anterior do lance de som de guitarra, adequação do som de guitarra, que isso que tá faltando, que é uma coisa que está faltando hoje, né? E aí eu vou pegar o gancho e continuar o mote da entrevista. Você atuou em gravação, em show lá de grandes nomes nacionais e internacionais, certo? Quais as experiências e quais foram as atuações que mais chamaram a atenção, e se tem alguma história curiosa a respeito, até pegando o gancho desse lance do som da guitarra, dessa identidade que a gente busca, que hoje está mais complicado de se ter? Cara, eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo, que assim, me mostrou o quanto, assim, no começo dos anos 90, eu estava falando para vocês, que a gente tinha essa questão de você não microfonar nada, e ainda no começo, quando tinha essa oportunidade, o cara chegava assim, você tem uma saída de linha, né? No tempo que não existia simulador, né? O que aconteceu foi o seguinte: eu fui em 96 para os Estados Unidos e eu tava meio chateado com as coisas aqui no Brasil. Eu falei, eu vou tentar alguma coisa lá, quer dizer, não musicalmente. Eu falei, peguei minha guitarra, fui para lá e falei, vou ficar lá. Aí em uma semana eu fui na Guitar Center e perguntei como é que faz. Não, acho que nem tinha Guitar Center nessa época. Fui numa loja e falei assim, como é que faz pra você arrumar uma banda aqui, né? Aí o cara falou, deixa um anúncio aqui. Aí me deu o endereço, tem um lugar aí que os caras fazem uma jam session de terça-feira aí. Aí eu falei, beleza, fui lá, eu tinha chegado no sábado, na terça-feira fui lá e vi um trio tocando blues, classic rock blues, cara. Eram 3 carinhas novos, assim, mas um moleque cantando muito, baixista cantando muito. E assim, no palco, o cara com baixo Telecaster, né? Aquele igual do Sting, um stack com uma caixa orange de 8 falantes. O guitarrista era um moleque ruivo, cara, tocando tava numa Epiphone semiacústica, ligado direto no amplo, mas uma cultura muito diferente da nossa, assim, eles tirando mó sonzeira, assim. Eu falei, cara, eu não vou ter chance nenhuma nesse lugar aqui, porque eu sou caipira aqui pra eles, né, cara? Mas assim, tocando muito, moleque tocando muito e tirando uma sonzeira, guitarra e ampli, sem nada. No pelo. Aí, cara, eu falei, bom, tudo bem, eu conversei com os caras e tal, aí eles falaram, você quer dar uma canja? Falei, tudo bem, né? E aí eu fiz uma canja com eles, cara, e eles me chamaram pra tocar junto com eles. Aí eu fiquei muito feliz, falei, caramba, meu, eu tô achando os caras demais. E eles falaram assim, você quer entrar na banda? Eu falei, pô, demorou, né? E aí eu fiz um ensaio com eles e tal, depois eu fui tocar, e eu não tinha ampli ainda, que eu tinha acabado de chegar lá. E o que mais me chamou a atenção, assim, a gente falando daquela questão, os caras me arrumaram um ampli high watt, 50 watts valvulado, tal, arrumaram um ampli lá. E a hora que eu fui entrar pra tocar, porque eles fizeram o primeiro set, você entra no segundo set, que ainda não tá ensaiado no repertório. No segundo set, eu vi o cara chegando com um SM57 e colocando na boca do falante. É a coisa mais normal que existe, mas naquela época, cara, os caras ficavam aqui, a gente tocava e o cara queria a saída de linha. Então eu percebi o quanto eles estavam à frente da gente. Não é na questão, nem da questão, a cultura mesmo da guitarra, né? Não vou nem falar do estilo musical, que eu não tenho vergonha, não tenho um lamento estar no Brasil, porque lá nos Estados Unidos. Não, eu tô dizendo a questão da guitarra. A cultura de guitarra. Né? Que a cultura musical aqui no Brasil é muito, muito, muito. É sui generis falar de cultura musical. A gente vai falar exclusivamente da cultura de guitarra, né? Das diferenças, né? Então, cara, e assim, esse foi um choque que eu tive, assim, cultural, que eu falei, meu, aqui os caras me arrumaram um puta do ampli, me colocaram um microfone SM57, aí eu fui no rack dos caras, os caras tinham aquela questão do compressor, um negócio que era só pra guitarra, e aí eu vi que a gente tava bem atrasado, né? Essa foi uma experiência, assim, que eu tive. Agora, por exemplo, experiências que eu tive, cara, a gente, às vezes uma gravação,
uma gravação que a gente faz também abre muitos precedentes para coisas que a gente pensava antes então, assim, cara, o Marcelo falou, por exemplo, da questão do fractal, da questão do Kemper. Cara, eu sou aberto a todas essas novas tecnologias. Eu acho maravilhoso, cara. Eu gravei com o Kemper, eu fiquei de boca aberta. Em casa eu gravo com o Logic, cara, eu ligo direto a guitarra lá. Tem uns amplificadores no Logic que pra mim já são ótimos, cara, né? Então, a gente viu essa mudança, né? A gente que vem dessa geração viu toda essa mudança, né? Da onde o cara queria colocar um cabo atrás da guitarra para pegar uma saída de linha, até hoje em dia, que aqui no Brasil, graças a Deus, nós temos já toda a tecnologia, só não temos o know-how, né? Tem alguns técnicos muito bons aqui, muito antenados, mas são a minoria, né? O que a gente vê muito aqui no Brasil casas noturnas onde o técnico era o garçom ou o faxineiro e passou a ser o técnico porque não tinha ninguém para mexer na mesa, né? Já é o DJ também, né? Nada contra o DJ, tem vários amigos que são DJs, mas tinha uma época que eu ficava assustado. Eu chegava num lugar, o cara falava assim: quem que é o técnico? É o DJ. Eu falei, inclusive, uma não vou falar. Vamos seguir adiante. Mas a gente é feliz, cara. A gente, com todas essas dificuldades, cara, a guitarra, é o que eu tava falando outro dia pro pessoal. Eu tenho o meu problema com a guitarra. Eu não tenho problema de eu quero ter guitarras para ostentar, ou cara, o meu lance com a guitarra é uma atração física. É uma coisa de atração física. É muito louco, cara. Você tá ligado, vocês estão ligados, né? É você pegar assim um instrumento. Às vezes você tá em casa. Esses dias eu tava com o braço zoado aqui, tô com uma epicondilite, tendinite, e não podia ficar tocando, né? E aí, de repente, minha mulher me pegava com a guitarra e falava: você não pode. Eu falei: não, mas eu não tô tocando, é só um pouquinho, deixa. Não, você tá com o braço zoado. Não, mas eu quero só encostar. Você encostar no instrumento, né, cara? Preciso. Cara, eu tenho uma Flying V, que o pessoal me conhecia pela Flying V. Eu conheci o Elcio do Golpe pela Flying V. Ele veio atrás de mim e falou: você que tem uma Flying V. E cara, é você pegar, tirar o instrumento do case, pegar ele na mão, sentir o cheiro, né? Tem um cheiro, né? Lógico. E você é uma coisa que faz com que a gente... Você olha com amor e ódio ao mesmo tempo, né? São duas coisas antagônicas, mas você não vive sem aquilo, né? E eu acho que é isso que move a gente, né? Que faz a gente ir num lugar e ver que o DJ é o técnico de som e não entende nada de som, e a gente fala: tudo bem, mas eu tô aqui tocando minha guitarra, então beleza, a hora que eu pisar no overdrive eu esqueço tudo, né, cara? Você atuou também em uma banda que fazia um show de televisão, né? E tocar na televisão é uma preparação, uma atuação totalmente diferente de um show normal, né? O que você pode me dizer? Cara, não, isso aí eu vou falar duas coisas. Eu tive uma experiência muito boa e uma experiência muito ruim. A experiência muito boa é o seguinte: o cara que era o apresentador é o Tom Cavalcante. Então ele não decora nada, ele não sabe direito o que ele vai fazer. Os caras falam pra ele o que ele vai fazer, ele vai lá e faz tudo diferente. E ele gosta de cantar, e gosta de fazer imitações, e gosta muito de música. Então eu ficava ali, como eu fiquei de diretor musical ali, que era o cara que talvez tivesse mais identidade com ele. Ele é um pouco mais velho que a gente, então ele gosta de todas essas coisas que a gente gosta. E ele puxava a música do nada, e eu tinha que saber a música. Eu tinha que ter esse tipo karaokê, né? Tipo caçulinha, tá ligado? Maestro, com e uma aí, nota apenas. Eu pegava e achava o tom dele na hora, ia tocando, e o baixista ia olhando pra minha mão, e o tecladista ia seguindo. Então nós tínhamos muito essa situação da roubada, que foi uma escola... Eu já vinha dessa escola com outras situações, mas essa situação foi realmente uma roubada que me faz você crescer,
mexe muito com a tua percepção, né? Percepção musical. Então foi uma coisa muito positiva para mim, nesse sentido de você abrir a sua cabeça, de você ficar mais versátil, tocar de tudo, né? A coisa ruim que eu vou falar foi o seguinte: quando eu entrei na televisão, eu falei, cara, isso vai ser uma coisa que vai me abrir muita porta, né? E eu fiquei 2 anos lá, 2 anos oficialmente, e depois fiquei mais uns 2 ou 3 fazendo freelancer. Cara, e foi uma coisa que profissionalmente só me empatou, cara. O pessoal me via na televisão e me chamava pra tocar. Entendeu? O pessoal fala assim, porra, meu, você tá na televisão, meu. Você não precisa mais. E aí o que aconteceu foi que o programa continuou, eles tiraram a banda, continuaram reprisando, eu fazia alguns freelancers, às vezes o pessoal, eu sem trampo, tava zoado essa época que eu parei de... Porque eles queriam gravar quase todo dia, cara. Então eu parei de tocar na noite, não tinha mais tempo, né? Você sai do cenário, não, o cara não precisa mais. Cara, e foi até a gente tava falando da Ares, da banda Ares, que eu já cheguei a fazer lá, cara. Quando os caras me chamaram uma época pra fazer um sub, a gente achou que você nem vinha, porque você tá lá na televisão. Eu falei, não tô mais na televisão, cara. E mesmo se eu tivesse... Então, assim, e o engraçado é que não me abriu porta nenhuma. Eu não tive nenhum trabalho que saiu da televisão. Te vi na televisão. Você tocava lá no programa. Então eu não tive uma banda que me abriu muito caminho, cara, e que eu não ganhava quase nada de grana. Foi essa banda que eu fazia tributo com Santana. A gente não ganhava grana porque quando a banda era pequena tinha 8 pessoas. Aí, quando a banda era pequena tinham 8. Quando, você não precisa falar mais nada. É formação 1.0. Aí tinha, quando era metais eram 11 pessoas, ou depende do número de cantores, eram 12. Então a gente não ganhava nada. Mas pra mim foi uma assim... posso falar disso também? Claro, de claro. tocar mas só para terminar o outro assunto. As pessoas que me viram tocando nessa banda, como eu estava numa posição de destaque, assim, os lugares eram legais, tipo Bourbon Street e tal. Por exemplo, essa gig com o Ricky Martin, eu fui fazer aqui, quando ele veio pro Brasil, uma das vezes, ele queria uma banda que tocasse. Nós não chegamos a fazer tocado mesmo, nós ensaiamos, mas não chegamos a tocar, porque as apresentações de televisão foram playback. Fizemos aí acho que 3 ou 4 na televisão. Mas ele queria que tocasse, ele queria que fossem músicas de verdade e que tirassem as músicas, né? Então foi um trampo que me chamaram através dessa banda, né? E agora eu vou falar uma coisa assim que eu queria falar de qualquer forma. A minha vida mudou quando eu vi alguns guitarristas, por exemplo, o Randy Rhoads, eu tinha falado, mas quando eu ouvi a primeira vez o Santana, quando eu vi a primeira vez o B.B. King, alguns guitarristas chave, assim, Robin Ford, assim, foram alguns caras que eu falei, peraí, eu acho que eu tenho que mudar a minha visão de música. Então o Santana, cara, eu vi num especial do Som Pop, acho que em 83, que ele tava naquela época pop, cara, que são os discos... Na época do Abraxas, né? Xangô, Não, é o Xangô e o Zebop, cara. E são discos pop que ele, assim, eu considero, juntamente com os 2 discos dessa época do Journey, que é o Escape e o Frontiers, são, assim, os discos, alguns dos discos que eu acho que tem o trabalho mais perfeito de guitarra, que você não consegue ver uma coisa que você mudaria ali, sabe, cara? Esses 2 discos do Santana e esses 2 discos do Journey, que o Neil Schon também é um guitarrista que me influenciou bastante. Mas o que aconteceu? Quando eu fui chamado para tocar Santana, eu já conhecia o fraseado dele, que não é um fraseado muito... Ele não tem um repertório melódico muito vasto, né? Ele trabalha mais com as escalas diatônicas, com pentatônica muito, e assim, modos ele usa... Basicamente é dórico. Usa dórico e usa o maior e menor, o jônio e tal. Porém, eu falava, como é que... Aí os caras me colocavam pra improvisar numa salsa, e eu tinha que ficar 1 minuto, 2 minutos improvisando, né?
Porque o Santana, você não vai chegar e tirar o solo dele ao vivo, né? Não dá. Porque é improvisação, ele muda. Então o que eu falei? Eu tenho que pegar a essência do Santana. E aí eu peguei o fraseado dele, e nos primeiros shows, cara, chegava uma hora do solo, eu já fiz todas as frases que eu conhecia dele, eu não tenho mais o que fazer. E aí eu comecei a pensar como que ele se virava, meu. E aí eu descobri uma coisa, cara, que eu até vou deixar como sugestão para os educadores aí de guitarra. Eu aprendi que improvisação não é só nota, é ritmo também. O ritmo para guitarra não é só a levada, é a improvisação. E aí eu comecei a reparar como é que ele se saía bem e ficava legal. Ele tinha muitas pausas, ele tinha muito de explorar a mesma nota com divisões diferentes, a mesma frase com divisões diferentes, a respiração, toda essa questão rítmica, nunca nenhum professor me ensinou, cara. Todos os professores que eu já tive, nunca ninguém me falou, vamos improvisar agora, mas vamos respirar, o que a gente aprende, por exemplo, de ritmo e improvisação seria padrão de tercina, padrão de semicolcheia, padrão de sextina, né? Mas você não aprende, né? A contar uma história. A contar uma história. A hora que você tem que. Se você pensar nos grandes solos da história da música, todos eles têm as partes bem definidas, né? Você pega Another Brick in the Wall. Aí o cara para ali, espera um momento certo de fazer a outra frase. Ele tem uma pausa que é muito importante, né? As notas que você não toca são muito importantes, né? Então, pega Beat It do Van Halen, cara, que não tem muita pausa, mas ele tem as partes. Tem a primeira parte, né? Aí ele tem a segunda parte, a terceira parte, tudo tem a sua montagem óbvia, né? Que faz com que um solo e uma improvisação faça sentido, né? Então isso foi uma coisa que eu aprendi muito tocando Santana, cara. Quando eu tô sem inspiração para improvisar, eu falo, peraí, eu preciso fazer um ritmo, não vou fazer nada, mas eu vou fazer alguma coisa mais ritmada, alguma coisa mais sincopada, vou respirar mais, né? Então acho que isso é uma coisa que os professores de guitarra dificilmente te dão como exemplo. Falam, vamos pegar um solo do Eric Clapton agora e vamos ver aonde ele respira, né? Vamos ver aonde que ele divide, né? Então eu acho isso muito importante e aí fica um recado aí, né? Saber falar, né? Eu quando costumo dar, quando estou dando aula, eu costumo dizer para o aluno o seguinte, cara, se vai improvisar, pensa em você conversando com uma pessoa. Você não conversa o tempo todo. Você Exatamente. Conversa, olha, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. Você conta uma história para chegar onde você quer. Eu acho que é isso que é o grande ponto. Bom, Fares, cada músico marca a sua entrada no mercado profissional com um evento específico. O primeiro show com cachê, a primeira aula remunerada, a primeira gravação, seja com banda autoral, seja com gravação para outro artista, ou uma produção, enfim, os aspectos são muitos nesse ponto. Ter gravado um primeiro álbum autoral em 1990 marcou a sua entrada no mercado profissional, e hoje, após 20 anos, o que mudou dentro do seu ponto de vista? Cara, eu acho que sim, eu acho que a gravação do primeiro disco foi um marco, assim. Eu diria que os primeiros shows grandes já me levaram para esse mundo. Tipo, quando a gente, sei lá, chegou a abrir pro Golpe de Estado, ou fazia Espaço Mambembe, que eram shows que tinham um público, né? Que era aquela tribo do hard rock, heavy metal. Isso para mim já foi uma introdução. Mas a gravação do disco, com certeza, foi esse marco, assim, que coloca na tua vida um carimbo, né? Assim, ó, tá aqui, ó, registrou. E o que mudou, cara, eu acho que eu passei, eu consegui realizar um sonho, né? O meu sonho era viver de música, né?
O meu sonho, a princípio, o sonho de quem entra na música, eu vou falar, acho que a maioria de nós pensa assim, a gente olha pro nosso ídolo e a gente olha não só o jeito dele tocar, a gente quer ter a vida dele, né? Então a gente se imagina com um carrão cheio da grana, a gente se imagina fazendo turnê pelo mundo, a gente se imagina na televisão e tal, essas coisas. Tocando numa banda, né? Mais ou menos aí. Mas assim, a gente se imagina o sucesso financeiro, o sucesso midiático. Sim. Quando a gente começa. Você nunca começa a tocar guitarra pensando no que você quer tocar no boteco e ser aquele cara que tá ali no cantinho carregando o equipamento dele. Você não pensa nisso. O que mudou, então, que eu vou te falar, é que eu consegui descobrir nesses 30 anos, 30 e poucos anos, é que o meu objetivo não era ser o Van Halen, pessoa, porque eu não sei as tragédias da vida do cara, os fracassos da vida dele, né? A minha intenção era viver de música mesmo. Desde o começo, talvez eu não soubesse tanto como eu sei hoje, mas eu acho que a gente não pode desmerecer nenhum tipo de músico, nem o músico que está no bar, nem o músico que dá aula, porque todos eles estão contribuindo para a roda da música funcionar, né? Se você não estivesse dando tuas aulas, cara, nós teríamos mais gente ignorante musicalmente falando, né? Se eu não estivesse tocando no barzinho, muitas vezes a gente tem um cara ali que fala, eu quero tocar por causa disso, eu quero... quantas vezes os caras não foram perguntar para você, Marcelo, de quem é essa música que vocês tocaram? Oxi. Então você leva o cara para um universo que ele não conhecia, numa música boa. Gostei pra caramba desse som. Aí o cara vai ouvir um Grand Funk, vai ouvir um Status Quo, uma coisa que o cara nunca tinha ouvido falar na vida, né? Por causa sua, né? Por causa sua, ele vai conhecer um guitarrista. Você conhece o Alan Rose? Não, nunca ouvi falar, né? Então, assim, nesses 35 anos, eu tô aprendendo ainda. Mas eu descobri o seguinte, cara, que a minha intenção não era... Cara, a gente vai falando, a gente vai encontrando os ganchos. Esses dias um cara que eu conheço há muitos anos começou a me ofender na internet porque ele foi homofóbico, falou assim, um comentário muito infeliz com relação a gays e lésbicas, que fodam-se todos eles, e a minha filha é lésbica, entendeu? Eu fiquei bem puto e falei uns desaforos pro cara, e o cara quis me ofender, sabe o que ele falou? Ele falou assim, você não toca nada. Ele quis. Só que o cara ele não é músico. Ele falou assim: você não toca nada, porque se você tocasse, você teria feito sucesso, né? Olha. E assim, cara, esses comentários me cansam. Aí, cara, eu falei: olha como as pessoas são equivocadas. Porque hoje em dia o grande sucesso da minha vida é eu poder pagar a minha TV a cabo, poder pagar uma prestação, pagar um condomínio. Sair com a sua esposa para comer uma pizza. E viajar, sabe? Comprar minhas guitarras com o meu dinheiro que eu ganho na música, né? Isso é maravilhoso. E, por exemplo, às vezes a gente pega com relação à vida do artista. Cara, às vezes você já trabalhou com artista grande, cara. Cara, você não tem vida. Não tem vida, né? Então você troca a tua vida pelo dinheiro, né? Você está trocando pelo dinheiro. É ótimo, porque você vai conseguir aí, às vezes você tem um objetivo aí financeiro que você vai atingir. Mas, por exemplo, a minha vida tocando e podendo estar em casa com os meus filhos, né? Eu não troco, por exemplo, hoje em dia, por uma turnê. Hoje em dia eu não troco, cara. Né? No meu momento atual, até porque estou com quase 50 anos, né? Então acho que esse é o grande sucesso, é a grande mudança da minha vida, é você saber que realmente a música é muito grande, muito bonita, e você viver dela é um privilégio. É isso. A gente gostaria muito de estender o horário do programa, mas infelizmente não dá entrevista, né? A gente vai ter que fazer inúmeros volumes 2 porque, tem muita gente, e todas essas pessoas que estão ouvindo tem muita coisa para falar que é legal. Bom,
Mais um programa, episódio 14. Semana que vem, episódio 15, com mais um grande guitarrista. mkkwebradio.com.br, WhatsApp 11 982916790. Baixe os aplicativos. Se você tem iOS, pela Apple Store. Se você tem Android, Google Play. A gente vai estar no chat da página, continuando esse papo com o Fares. Tem o grupo no Facebook, direção geral Marco Mendes, apresentação Marcelo Fengler. Mais uma vez, obrigado, Fares, por ter aceito o convite. Eu queria agradecer vocês aí, e eu tô achando demais aí, porque vocês são caras que a gente já na rede social vê que vocês incentivam, colocam um monte de coisa legal pra gente conhecer, elogiam, compartilham coisas dos amigos, entendeu? E, cara, é difícil acontecer isso, vocês são maravilhosos aí, muito obrigado pelo convite, Marcão também, meu amigo de longa data, e muito obrigado a todos que estão assistindo também, estão com paciência para ouvir meu papo aqui. Bom, gente, até semana que vem, mais um episódio 15. Semana que vem eu só vou falar do guitarrista alguns dias antes. Sim, sempre uma surpresa. Sempre uma surpresa. A gente tem reprise sábado às 15 horas, em breve podcast e também a versão no YouTube ou pela MKK, que é Web TV também. Só lembrando aí também, o último trabalho da minha banda Ronaldo Desimpedidos está no Spotify, tá um som pesadão aí, espero que vocês tenham um minutinho para ouvir. Como que chama o disco? Onde está o rock and roll? Opa, perfeito, procurem no Spotify. Tchau, gente, boa noite, até semana que vem.